Bom, se é para mim definir os Jeps em uma palavra, eu definiria como irmãos. Começo. E foi do Jeps que toda a nossa história começou. Se fosse para definir o Jeps em uma palavra, seria amor. Eu acho que como a Joyce disse, né, que foi o começo de tudo, onde eu comecei o Jeps também no relacionamento, que eu tô até hoje, que foi um aprendizado realmente no amor com Deus e no meu relacionamento. Por definir o Jeps em uma palavra, eu diria amor. Porque ali a gente aprende a amar o próximo, né? Amar outras pessoas sem conhecê-las, né? A questão de primeira impressão, a gente muda totalmente o pensamento em relação a isso. Então, eu acho que é uma palavra bem forte que define o Jeps para mim. Então, minha experiência como coordenação, né? Acho que como para todo mundo é um desafio. A gente também como jovens, né? Sem experiência, assumiu o compromisso e realmente transformou a nossa vida, assim, tanto pessoal, né? Quanto também na caminhada profissional. A gente aprendeu a lidar com as pessoas, aprendeu a enfrentar os desafios, aprendeu a improvisar. Então, foi muito satisfatório para a gente, foi uma fase muito feliz das nossas vidas, que a gente guarda com muito carinho. A minha experiência na coordenação foi de grande aprendizado, porque a gente era jovens, ainda muito novo, né? Tava no desafio de coordenar um grupo de jovens, indo para o mercado de trabalho, fazendo faculdade. Então era um misto de emoções, sentimentos, e passar isso para os jovens que vinham ali todo sábado, a gente preparar esse grupo de jovens. No início foi cheio de desafios, né? Porque a gente pegou um grupo ali no início, poucas pessoas, a gente teve que mudar muito a dinâmica até começar a enganjar o grupo, né? No começo, às vezes não vinha uma pessoa, duas pessoas, às vezes só a coordenação. Então foi bem desafiante. E uma coisa marcante foi o convite que a gente fez de casa em casa para as pessoas, né? A gente pegou uma época ali para convidar as pessoas no início do ano, a gente passou na casa em todo mundo e todos que participaram do Jeps até naquele ano. Daí foi uma coisa bem marcante. E depois, claro, daí teve uns encerramentos ali que também foi bem legal, com a lona, que essa daí foi bem marcante, todo mundo. Teve um encerramento no final do ano, que daí eu levei uma lona de caminhão e a gente fez um escorrega aí dentro do rio, foi muito legal. No início, como todo mundo comentou, foi um desafio, né? A gente era muito jovem e eu acho que tanto no Jeps quanto na minha vida pessoal foi muito bom para mim. Desenvolvi muito questão de comunicação, didática com pessoas, relacionamento. Eu acho que mudou muito isso para mim. Eu era uma pessoa muito envergonhada e acabei criando esse carinho pelo Jeps e, como a Bruna comentou, não faltava um sábado. Muitas histórias que marcaram da nossa coordenação foram os teatros que a gente participou. Então a gente tinha uma galera que pegava bem firme também ali nos teatros, era bem parceira, então sempre que a gente recebia um convite a gente fazia com muito carinho. Lembro de uma vez, né, uma história com o Rafael, que de surpresa assim eu chamei ele para fazer um teatro onde ele era um mendigo na porta da igreja e ele prontamente, como sempre, aceitou, e foi algo que foi bem marcante tanto para nós quanto para a comunidade. E outros inúmeros teatros que a gente também participou, né, junto com o movimento de casais também, com o ECC. Então a gente teve bastante história, assim, histórias boas para lembrar. O que me marcou bastante foram os teatros, né, porque eu só era uma pessoa muito envergonhada, ainda sou, mas eu lembro que a gente fazia bastante teatro com o ECC, e um deles era que a gente era carteiro, então era uma troca de coordenação. A gente fazia de conta que estava indo na casa das pessoas e fazia a troca das pastas, então eu acho que foi um teatro bem marcante, assim, pros casais e para nós mesmos, né? O que marcou muito, eu acho que foi os teatros mesmo. A gente tentava ser o máximo criativo, trazer ideias novas, fazer coisas diferentes que habitualmente não se fazia em teatros, né? Teve até um teatro do pirata que a gente acabou criando um barco. O Carlos apareceu com um papagaio do nada. Eu falei, daqui que eu vou usar esse papagaio. E eu acabei sendo o pirata ali no teatro. Todo mundo ficou surpreso quando eu entrei no teatro com o barco, com o papagaio no ombro. Foi muito legal. Era um papagaio de verdade? Era um papagaio de verdade.
Se eu fosse para coordenar o GEPS novamente, eu aceitaria sim. Com a cabeça que eu tenho hoje, eu acho que eu faria muita coisa diferente. As coisas foram boas, foram legais na época, mas hoje a gente tem uma visão um pouco diferente, né, de grupo em si, de dinâmicas e reflexão com o pessoal. Acho que a gente faria de uma forma totalmente diferente, melhor do que já foi feito naquela época, né? Aceitaria. É claro que agora a gente tem um pouco mais de experiência, né? Cada dia é um aprendizado, mas acredito que agora a gente já tem uma bagagem de vida, experiência melhor do que na época. Coordenaria, de novo. Claro que daí, como que nem tu disse, passou a nossa fase, é outra dinâmica nossa, mas, vamos dizer, coordenaria novamente, porque é uma coisa que a gente gosta. Se eu recebesse o convite para coordenar o GEPS, eu aceitaria com toda certeza. Mesmo se a gente não soubesse, né, de tudo que a gente passou, a gente com certeza aceitaria. Foi uma experiência incrível. Participem. Eu era uma pessoa que não queria fazer o retiro. Falei que eu nunca iria participar de grupo de jovens. Fiz o retiro. Acho que foram poucos sábados que eu faltei. E depois de 2 anos eu fui coordenadora do grupo de jovens. Então a minha opinião mudou totalmente depois do retiro. Então participem. O meu recado que eu deixo para as pessoas novas é que participem, porque só assim vocês conhecerão. Se não participar, não saberá se foi bom, se não foi bom, se vai ser bom ou como será. A única coisa que pode dizer é que se tu não for, você pode estar perdendo uma coisa que nunca mais vai recuperar. Para deixar um recado para as pessoas novas, dá o primeiro passo. Vem, conhece e depois deixa Deus conduzir. O recado que eu deixo para a pessoa hoje que está iniciando no grupo de jovens ou que está no grupo de jovens é: não tenha medo, né? Encare de cabeça, não tenha vergonha, seja comunicativo, trabalhe esse lado com vocês, ou se vocês já são pessoas boas comunicativas, tentem introduzir isso em outras pessoas, né? Trazerem mais pessoas para o grupo, porque isso é muito bom, é muito legal, tanto aqui na comunidade quanto na vida profissional de uma pessoa.